Olá, aventureiros do quinto ano! Vamos refletir um pouquinho sobre os nossos comportamentos não saudáveis? Na aula 2 do nosso livro, nós vamos refletir um pouquinho sobre a dificuldade que temos, muitas vezes, de enxergar o ponto de vista do outro. Ou seja, atitudes de intolerância. É uma palavra conhecida por você ou desconhecida? Nós já refletimos na lição anterior sobre estas palavras, Tanto a intolerância como também a hipersensibilidade. Eu acredito que a palavra hipersensibilidade, ela não seja uma palavra recorrente no vocabulário de todos vocês, não é mesmo? Mas estamos aprendendo. Então, vem comigo na aula 2, na página 45, e vamos refletir sobre algumas situações que os nossos aventureiros passaram lá na jornada do labirinto, Onde eles estavam perdidos, procurando a saída desse labirinto, e por estarem em uma situação de muita tensão, de muita dificuldade, alguns comportamentos não saudáveis foram desencadeados na memória dos nossos personagens. E isso provocou esses sentimentos de medo, de insegurança. Eles estavam com medo de ficarem presos ali para sempre, certo? Então, esses sentimentos provocaram algumas emoções. E essas emoções modelaram, algumas atitudes nos nossos personagens que realmente não foi legal. A turma começou a se desentender, a brigar, e eles estavam caindo nas armadilhas mentais da intolerância e da hipersensibilidade. Da intolerância quando eles não ouviam as ideias dos outros, Cada um queria ser o dono da ideia, queria ser o dono da razão, e ao expor, as opiniões, todos eles estavam tomados, de razão. Então, isso levou a uma outra armadilha, um outro comportamento, que é a hipersensibilidade. É quando eu não consigo compreender o erro do outro e nem o meu. Então, eu me coloco em uma posição de fragilidade, É uma posição de vítima, e eu começo a descarregar essa minha emoção em mim mesmo e no outro. Então, eu me torno uma pessoa, me faço uma pessoa muito sensível, mais do que o normal. A sensibilidade, ela é inerente do ser humano, Ela é inata. Mas a hipersensibilidade, a palavra hipersensibilidade já sugere um exagero na sensibilidade. Pessoas que não sabem controlar a sua emoção de frustração. Já ouviu falar? Quando algo dá errado, não sai do jeito que você queria, que você pretendia, aí você começa a se sentir muito mal por isso, Um sentimento de culpa, e você começa a chorar. As pessoas não têm direito mais de mostrar a opinião, porque você se sente ferido, Porque, na verdade, turminha, por trás de quem fere, há sempre alguém ferido. Então, eu estou hipersensível, eu estou intolerante, eu estou ríspido, eu estou agressivo com as palavras, Estou gritando, estou sendo hostil com o meu colega, estou agindo com impaciência, estou colocando a culpa no meu colega. Então, tudo isso é uma descarga emocional, porque, na verdade, eu não estou dando conta do que me compete, Daquilo que é meu, ou seja, de um problema que é meu, certo? Então, é uma atitude um tanto egoísta, desejar que o outro também sinta o seu sentimento não saudável,
E aí é quando você descarrega essa carga emocional negativa no outro. Você agride o outro, você pratica comportamentos inadequados em relação ao outro, né? Ou ao grupo, né? Nós estamos falando de relações, então às vezes uma birra acontece em um shopping center, certo? Você está com os seus pais ou os cuidadores ou os colegas e de repente você é tomado por um sentimento que te leva a fazer isso, essas atitudes de birra, né? Então a atitude de birra é uma forma de demonstrar a sua intolerância àquilo que não está favorável com o que você deseja, não é mesmo? E isso também é uma atitude de hipersensibilidade. Quando você se recusa a compreender, tá? A compreender, a refletir sobre os erros, sobre a sua fragilidade, tá bom? Sentir triste, sentir-se frustrado faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Mas muito cuidado. Então vamos refletir um pouquinho? Olha só, o Cacá dizendo aí que para entender o que é intolerância, nós vamos ler novamente alguns trechos, tá? E pensar sobre o que aconteceu na história, os trechos da história, tá bom? Olha o João Antônio, todo preocupado. Vocês estão vendo? Nós entramos numa cilada. Nós também nunca mais conseguimos sair deste labirinto. O Hiroshi não serve para nada mesmo. Ele apontou para essa saída. Eu deveria ter procurado uma outra janela. Ou seja, ele está cheio de razão. Ele não compreende o erro do Hiroshi. Então essa hipersensibilidade, ela vem acompanhada de uma intolerância, né? Eu não aceito o erro do outro. Eu não vou refletir sobre o que aconteceu. Eu vou colocar a culpa no Hiroshi, certo? Para justificar a minha frustração. Eu não desejava estar ali no labirinto preso, sem a solução, né? E quando o Hiroshi se propôs a dar a solução e essa solução não resolveu, o João Antônio apontou o dedo e cometeu, né, essa atitude indelicada com o Hiroshi. Olha o Tiquinho dizendo: vocês não possuem mesmo nenhuma inteligência. Se tivessem se lembrado de pegar um GPS na minha sala, não estaríamos perdidos. Agora, não tem mais jeito. Quantas vezes você está na sua casa, some um objeto, um brinquedo, né? Até mesmo os adultos, vocês já observaram? O celular, o aparelho celular, às vezes esquecem onde colocou e começam a colocar a culpa em terceiros. Vocês já passaram por situações parecidas? Vocês já praticaram uma situação parecida? Olha, eu te dei o brinquedo e você não guardou. E você começa a culpar a outra pessoa por uma responsabilidade que seria sua. E você passa a não querer entender, né, o que aconteceu, a ideia, o pensamento, né? O outro quer expor a ideia dele para vocês e vocês de repente se recusam e se fecham em atitudes de hipersensibilidade. Choram, fazem birra, gritam, né? Aponta o dedo, como fez aí o João Antônio, o Tiquinho, olha só. E o Kinoko também entrando na onda, né? Da intolerância e da hipersensibilidade. É verdade, eles me trouxeram também. Eu não queria vir. Eu sempre estive muito bem com meu barquinho. Olha só, vocês acreditam que somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas? Ainda que o outro nos convide. Lá lá no labirinto, eles tiveram a oportunidade de refletir sobre isso. Todos, quando avistaram o labirinto, eles imaginaram que um paraíso, né? Foram tomados pelas paisagens que estavam ali. E será que a felicidade ela tem apenas essa cara de paraíso, né? E eles foram tomados, então todos foram porque quis, né? Eles quiseram ir. Então naquele momento ali todo mundo estava de comum acordo. Vamos, a felicidade inteligente está ali,
né? A Nina chegou a achar que estava no paraíso. E aí, quando deu tudo errado, um ficou tentando pôr a culpa no outro. Olha só, não é uma atitude saudável. Então, vamos pensar primeiro sobre a intolerância, tá? Então, ser tolerante, acompanha no livro, na página 45. A tolerância, né, gente? Ser tolerante é saber reconhecer, respeitar, tá bom? Os pensamentos e opiniões e ações diferentes das nossas. Então, olha que legal. É saber, na verdade, valorizar a diferença, né? As diferenças. É você compreender que são elas, né? As diferenças que tornam a convivência do ser humano mais rica. Já pensou se todos tivessem a mesma opinião? Se todos torcessem para o mesmo time de futebol? Se todos tivessem o mesmo gosto, né? Para determinada comida, para um determinado alimento. Então, no mundo não haveria diversidade. Então, seria um mundo interessante? Como que ficaria a questão do aprendizado? Seria legal? Ninguém precisa aprender nada. Todo mundo nasceu do mesmo jeito, sabe as mesmas coisas, usam as mesmas roupas, têm a mesma predileção, né? Por esportes, por brincadeiras. Olha só, vocês já pararam para pensar? O nosso mundo, ele é diversificado em espécies animais, em plantas, né? Em ecossistemas. O que vocês me dizem aí? Vocês admiram a diversidade que vocês encontram na natureza, na vida em sociedade, nos objetos? Ou vocês gostariam mesmo de viver ali com tudo na mesmice? Vamos refletir. Então, para desenvolver essa tolerância com o outro, nós primeiro devemos aprender a desenvolver a tolerância conosco. O que quer dizer isso? Desenvolver a tolerância conosco. A partir do momento que nós buscamos o autoconhecimento, turminha, autoconhecimento é conhecer a si mesmo. É entender quais são as nossas forças pessoais. Aquilo que nos move, que nos dá prazer, que faz sentido para a nossa vida, né? São as nossas habilidades, aquelas habilidades que nós temos de sobra, que podemos até mesmo ensinar para o outro, né? As outras nós vamos estar desenvolvendo, né? Estamos aprendendo com o outro, aprendendo na escola, aprendendo no convívio social. A vida é um eterno aprendizado, não é mesmo? Então, assim, nós entenderemos que todos os seres humanos erram e têm formas de pensar e agir diferentes da nossa forma de agir e de pensar. Então, somos diferentes. Agimos, pensamos, né, de forma diferente. E o legal é ter esse entendimento. Para você ter tolerância, né, praticar a tolerância, é necessário que você esteja aberto ao aprendizado. Aprender sobre o outro, aprender sobre as diversidades, para valorizar, para não julgar, certo? A intolerância, então, vamos refletir? É resultado de não conseguirmos aprender nem respeitar as pessoas, ou uma situação que sai do nosso controle, não é mesmo? Quando desejamos que todos pensem e façam o que nós achamos certo. Olha só, os nossos desejos e vontades. Uma pessoa que é cheia de desejo, cheia de vontade e não abre mão do que pensa, das suas ideias, não se abre para a opinião, para a exposição de ideias, né, que surge no grupo, ela fatalmente será uma pessoa de atitudes intolerantes. Vocês concordam? E a hipersensibilidade vai reinar, né, pessoal? Então, geralmente, as pessoas intolerantes, elas demonstram, através das suas atitudes, uma hipersensibilidade, né? Vai estar culpando o outro o tempo todo, vai estar levando uma comunicação, né, violenta,
O que é uma comunicação violenta? É aquela comunicação que não atinge o seu objetivo, não consegue se comunicar de forma clara, de forma saudável. Então vai magoar o outro, né? Vai deixar o outro constrangido. Geralmente é assim que ocorre, tá bom? Então ser intolerante é não compreender que, assim como nós, o outro também erra, tem falhas. Então de repente você erra, mas não enxerga o seu erro. Mas quando o outro erra, o que acontece? Você aponta o dedo e aí você culpa, né, o outro por aquilo que você deveria, na verdade, compreender que não somos perfeitos, que cada um tem um tempo para aprender, né? Então, vamos continuar pensando sobre tudo isso, tá? Então, nós vamos pensar agora sobre a hipersensibilidade, tá bom? Então, temos aqui a Carol com uma situação que vai promover essa reflexão. Olha lá. Esse trecho foi extraído lá da história, tá, turminha? Então, agora, para entender o que é hipersensibilidade, vamos ler novamente alguns trechos, pensar sobre o que aconteceu na história. Carol está dizendo. Olha a Carol com a mão no rostinho chorando, gente. Senhor Kinoko, Tiquinho e Hiroshi, desculpe-me. Vocês têm razão. É por nossa culpa que todos estão aqui. Nós só queríamos que todos encontrassem o segredo da felicidade. Inteligente. Ela está chorando. Mas ela está chorando como, gente? Ela está hipersensível. Precisa chorar para reconhecer isso? O que vocês acham? Será que ela não está exagerando? Né? Então, é um sentimento verdadeiro. Né? Ela não está fingindo. Mas ela não está no controle da sua emoção. Será que o diálogo não seria a forma mais adequada para a Carol conversar e chegar em um ponto comum? Então, ela sai da situação de intolerante e se coloca como uma vítima hipersensível, né? E aí se abre e reconhece que ela foi culpada, então ela começa a atingir ela mesma. Quem está sendo mais prejudicado aqui nessa história? A própria Carol, né? Ela está se agredindo emocionalmente quando ela se coloca nessa postura de hipersensibilidade, né? De uma pessoa hipersensível que começa a se machucar emocionalmente para tirar a culpa, certo? Então não é uma atitude saudável. O senhor Kinoko tinha razão. Nós não temos inteligência para desvendar esse segredo. Agora estamos presos. Queria voltar no tempo, nunca ter entrado nessa missão. Olha o João Antônio também, se culpabilizando, se fazendo, né, de inocente, de coitado e chorando. Isso vai adiantar? Eles estão com foco onde? O foco em atitudes não saudáveis. Deveriam estar o quê? Tentando solucionar o problema. Então, se culpar o outro não leva à solução do problema, tá? Então, hipersensibilidade, o prefixo hiper, né, indica muito, muito, muito. Sensibilidade, sentimento, emoção. Você é uma pessoa sensível? Ser sensível é saudável. Hipersensível, um exagero, não saudável. Nada em exagero, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma emoção que chega, né, de forma exagerada é saudável. Tudo bem? Então, hipersensibilidade é uma emoção que significa, né, um estado de excesso de sensibilidade, tá bom? É quando uma pessoa sente profundamente a dor do outro, como se fosse sua própria dor. Mas veja bem, quando se sente muito ofendida pelo que o outro diz e faz também, tá bom? Por isso que ela reage de forma exagerada a todas as situações, com agressão, com reação impulsiva, tá bom? Não mede as palavras e nada disso vai solucionar o problema, tá, turminha? Então agora nós vamos refletir quem é o primeiro prejudicado, tá? E ficou fácil, depois de toda a nossa conversa, que ao sermos intolerantes e hipersensíveis,
os mais prejudicados, né? O primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos, tá? As primeiras pessoas a serem agredidas, a se sentirem mal, somos nós mesmos. Combinado? Então vamos lá. Você fica irritado. Olha o Léo dizendo. Vai lá na página 47, acompanha aí no livro. Você fica irritado, agressivo, fica emburrado, é hipersensível e chora, fazendo birra, ou para usar, né, sua inteligência e tentar entender a situação para resolver de outra maneira, não seria melhor do que provocar tudo isso em você mesmo? Você está ali irritado, você está hipersensível, você chora, né? Você faz birra. E aí? O que vocês acreditam? Existe outra maneira de solucionar sem se agredir, sem alimentar, sem nutrir esses comportamentos não saudáveis? Vamos analisar as imagens a seguir e conversar sobre elas, tá? Na página 47 nós temos a Nina, temos o Cacá. Então eu convido vocês a fazer essa leitura. Convido alguém aí de casa e vamos para um bate-papo, vamos para uma reflexão, para uma conversa, tá? Muito saudável. Quem é o primeiro a ser prejudicado quando somos intolerantes ou quando estamos hipersensíveis? O que vocês acreditam, hein? Uma pessoa reativa, uma pessoa que traz essa carga emocional exagerada antes de magoar o outro. Ela está se prejudicando, ela está se sentindo magoada, ela já está com um problema muito grave, né? Ela está intolerante com ela mesma. Quando ela não aceita o seu erro, quando ela não reconhece os seus erros. Então, turminha, eu vou deixar vocês na página 49, tá? Com essa atividade que vocês vão registrar, tá bom? Quando somos intolerantes ou quando estamos hipersensíveis, certo? Vocês vão conversar aí não estamos em grupos de colegas, né? Na escola, é isso que a tia Liz quer dizer, mas estamos em grupos familiares, em casa, tá bom? Então vocês vão convidar as pessoas aí para ajudar vocês a pensarem sobre essa questão, tá bom? Quem é o primeiro a ser prejudicado quando somos intolerantes ou quando estamos hipersensíveis? E por quê? Vocês vão fazer uma redaçãozinha aí, vão redigir, tá? Algumas linhas aqui na página 49, tá bom? Bem tranquila essa atividade. E antes dessa atividade, não se esqueçam de refletir sobre as imagens. Olha só, as imagens elas estão nos comunicando algo, né? Quais são as consequências de agir com intolerância ou quando estamos hipersensíveis? Só lembrar da história, tá bom? Então você vai compartilhar suas experiências, né? Que você agiu com intolerância, vai descrever brevemente, tá, gente? Um parágrafozinho ali, um tópico já de estudo. Então vai compartilhar também as suas experiências aqui que você reagiu aí, né? Que você reagiu a uma situação sob efeitos da hipersensibilidade, tá bom? Aquele momento que você está muito sensível e você não tem tolerância, a pessoa dá uma opinião e você já rebate, né? Já combate aquilo ali. Então vocês vão registrar, tá bom? Até a página 50. E agora eu vou explicar para vocês a dinâmica, quais pensamentos e atitudes podemos ter diante das situações apresentadas, tá? Após vocês lerem, lá na página 51 e 52, a atividade que traz a dinâmica vai oferecer a vocês alguns encartes, algumas cartinhas. Essas cartinhas escritas com algumas sugestões, tá? Elas são as cartinhas que vão provocar a mímica em vocês. Vocês vão ler e vão fazer uma mímica, tá bom? Então, como que comporta, qual é a feição de uma pessoa irritada? Porque ela se expressa assim, né? Ela está com raiva. Então você vai ler a cartinha e vai fazer uma mímica para representar a ação que está aqui. Quer ver um exemplo? Derrubar água no caderno. A pessoa fica irritada porque sem querer alguém derruba água no seu caderno. A pessoa que lê essa cartinha vai apenas fazer gestos. Ela não vai ler essa carta em voz alta, tá bom? Pronto, eu já expliquei como que vai acontecer para quem pegar essa cartinha, quando pegar essa cartinha. Mas vamos lá na dinâmica total?
A primeira coisa é recortar essas cartinhas, tá? Vocês terão algumas situações aqui, ó, para preencher, que vocês consideram relevantes para o jogo. Vocês podem criar algumas situações que vai provocar no outro uma atitude de intolerância e de hipersensibilidade. E vocês podem olhar no modelo, tá, gente? É mais ou menos o que já está por aqui, ó. Essas situações foram colocadas aqui pelo autor do livro. Então, o nosso livro está dando a oportunidade de você criar situações do seu cotidiano, tá? E o que vai acontecer com essas cartas? Após colocar e considerar algumas situações relevantes do seu cotidiano, né? De intolerância e de hipersensibilidade, vocês vão recortar essas cartinhas e vão fazer um montinho, combinado? Então, vocês vão sortear quem vai começar. Então, você vai... a proposta é essa, gente. Quem sortear a cartinha vai fazer a mímica. E quem adivinhar a mímica vai propor uma solução, tá bom? Para o fato. Quer um exemplo? Perder o horário do cinema. Você comprou o bilhete para o cinema e perdeu. A pessoa ficou brava porque perdeu o horário do cinema. Então, você foi sorteado, né? Você fez lá, de alguma forma você vai iniciar a brincadeira. Os montinhos de cartas estão lá. Então, você vai imitar. Todo mundo vai opinar. É isso, é aquilo. Quem acertar, quem adivinhar, perdeu o horário do cinema. O que vai acontecer? Essa pessoa vai sugerir qual é a atitude mais saudável, né? Então, aqui nessa atitude não saudável, a pessoa ficou brava porque perdeu o horário do cinema. Aí você que respondeu e que acertou nessa mímica vai propor uma solução. Então, turminha, o passo a passo está aqui na página 53, tá bom? Deem uma lida e aí você vai se divertir com certeza e aprender, tá bom? Através da mímica, contemplando as ações do outro, entendendo qual é o comportamento que a pessoa intolerante e hipersensível tem diante dos fatos que não agrada, né? Que não agrada. Em seguida, você vai fazer aqui um registro criativo, tá? Pode ser desenho, pode ser escrito, sobre o que aprenderam ao participar do jogo da mímica das reações. Então, para cada reação, você vai tentar solucionar, tá bom? A pessoa que acertar vai tentar solucionar. Um beijo, meus amores. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, viu, turminha? Tchau, tchau!